reação acrossômica, a questão da meiose 2, que quando retoma as consequências, e ali mais ou menos cada fase o próprio nome você já vai se guiando também. Então vamos lá. Primeira semana do desarroxo. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam da primeira semana é que existem dois processos, duas coisas acontecem nessa primeira semana. Gente, eu peço encarecidamente que vocês deem um gás aí, são 8 slides no máximo, e que vocês aprendam esses dois nomes e entendam. Porque eu pergunto, às vezes, para aluno que vai fazer final, que já aprovou as parciais, que já está para render uma final daqui 5 dias e se confundem muitos deles. Então, quando a gente fala em primeira semana do desarroxo, a gente vai falar o que acontece na primeira semana, nos primeiros 7 dias de gravidez, tá? E são duas coisas que acontecem, tá? Acontece a segmentação, ela é marcada, La primeira semana é marcada por la segmentación e por la implantação. O que vocês entendem? E aí eu digo que vem a questão de entender as palavras e não decorar. Quando você decora, a probabilidade de você esquecer diante do nervosismo e tal é gigante. Se você olha a palavra e tenta entender o que a palavra diz, é muito mais fácil o aprendizado. O que é segmentar? Segmentar não é dividir? Eu vou segmentar em vários segmentos. Tá, eu vou dividir. Então, basicamente, tá vendo esse zigoto aqui? Todo mundo que tem uma célula no meio? Esse zigoto, ele é unicelular. Ele é diploide, 2N. Ele vai gerar aqui na próxima etapa um estadio bicelular. Ele vai fazer, tá aqui, ele vai fazer isso. Gera duas outras células. Clones, do mesmo jeito, por mitose, ou seja, divisões mitóticas. O que é mitoses? Alguém pode me falar aí o que é mitoses? Redução equacional? Exatamente, é uma divisão equacional, certo? Então, deixa eu só colocar aqui de novo. Então, gente, é uma divisão equacional, ou seja, vão dar células clones iguais, certo? Quando eu falo, por exemplo, em meioses, não tem nada a ver, uma divisão que reduz o número. Aqui eu não quero fazer isso. Eu só quero multiplicar células iguais. Iguais, células clones. Então, aqui, segmentação é divisão. É dividir. Eu tenho uma célula que é uma célula aqui, bicelular. Duas. Aqui, tá mais bonita essa aqui, fase bicelular. Depois dessa fase bicelular, cada uma vai dar duas. Então, essa aqui vai dar duas e essa outra célula vai se dividir em duas. 2 mais 2, essa fase vai ser 4. Aqui, cada célula vai dar duas também. Então, essa dá duas, essa dá duas, essa dá duas, essa dá duas. 2, 4, 6, 8, enfim. Então, vai 8, 16, 32. Vai se multiplicando as células. Então, o que eu quero que vocês saibam, gente? Falei que a primeira semana do desarroxo da mulher, ela é marcada por dois processos. Quais são esses processos? Segmentação. Segmento, eu divido essas células em outras, vou dando divisões mitóticas. E implantar. O que é implantar para vocês? É importante para mim, tá? De verdade, eu não estou perguntando asneira, o que é implantar? Não. Para vocês, se eu não falar para vocês o que é aqui, o que seria implantar? Introduzir, colocar. Perfeito. Colocar, eu poderia, nesse caso, implantação do blastocito, que é o meu futuro embrião. Ou seja, ele vai grudar no útero da mãe, ele vai realmente se ficar ali, vai escavando esse endométrio para que ele se grude nesse endométrio. Por que tem algumas mulheres que têm abortos, por exemplo? Porque uma das causas, por exemplo, é que esse embrião não conseguiu implantar direito. Ele não conseguiu grudar no endométrio da mãe. Então, ele desce ali, cai, e vem ali o sangue, tudinho, e aborta. Isso é uma das causas, né? Que não teve uma boa implantação. Às vezes a mãe tem alguma doença autoimune. Às vezes o útero está muito inflamado, não está pronto para receber o embrião, está muita inflamação, então ele não consegue grudar.
Tem mulheres que têm problemas hormonais, a progesterona está muito baixa, e a progesterona é um hormônio importante para que esse embrião se nutra pelas células, grude. Perfeito, Naomi. Perfeito. Isso é o mesmo que nidação. Nidação é, sim, é o processo de implantação também, mas que nesse processo existe a nutrição desse embrião também, tá? Exatamente. Nidar é implantação. E nesse processo de implantação, quando a gente fala em nidação, a gente fala também da nutrição dele. Então, o que eu quero que vocês saibam aqui, ó, desse slide? Que hoje, nesses 5 slides que a gente tem para frente, a gente vai ver como que é essa segmentação, tá? E como que é a implantação. Então, vamos lá. Segmentação. O zigoto, que é unicelular, tá? Ele vai alcançar um estado aí, gente, bicelular. Ele zigoto alcança o estadio bicelular, ou seja, 2 células. Depois ele vai alcançar 4, depois 8, 16, 32 e assim vai se multiplicando, tá? Quando a gente fala aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, peraí. Quando a gente fala nessas fases, geralmente em prova, tanto oral como prova de marcar, eles cobram as horas, a cada hora, quando que eles vão se multiplicando. Então, olha como é fácil. A fase bicelular, que é de 2 células, a gente chama essas células que vão se multiplicando de blastômeras. Então, eu tenho um zigoto, a partir do estado de 2 células, eu não chamo mais 2 zigotos, errado. Eu já chamo a partir de 2 blastômeras. Blastômeras. Tá? 2 blastômeras. Quando é que eu vou ter 2 blastômeras? 30 horas depois de fecundar. Olha como é rápido. Um pouquinho mais de um dia depois de ter a fecundação, eu já tenho ali 2 células. Eu não tenho mais um zigoto, eu já tenho 2 células que são blastômeras. 40 horas depois da fecundação, ou seja, 10 horinhas depois dessa aqui, 30 mais 10, 40, eu vou ter 4 blastômeras. E 2 dias e meio, isso aqui é de meio, ó, depois eu vou ter 8, tá? Então, as células vão se segmentando por mitoses, que vão dar clones, a partir de um zigoto. Um zigoto deu 2 blastômeras, depois 4, depois 8, 16 e assim vai. E eu quero que vocês decorem, infelizmente, essas horinhas. 30, 40, 2 dias e meio. 30, 40, 2 dias e meio. 2, 4, 8. Até aqui, tudo que está acontecendo, essas multiplicações do zigoto, estão acontecendo na trompa. Por que na trompa? Aonde acontece a fecundação, gente? Pergunta de prova. No terço distal externo da trompa. Ou na ampoxa, perfeito. Então, ele fecundou, gerou o zigoto lá. Lá mesmo na trompa vai começar a multiplicar. 2 blastômeras, 4 blastômeras, 2 dias e meio depois, 8 blastômeras. Porém, no terceiro dia, essas células, que são as blastômeras, elas vão passar para o útero. O útero, ó, ele é mais ou menos assim. Tem aqui, ó, as fímbrias, a trompa, o ovário. Essas células aqui que estão multiplicando, são blastômeras na trompa, elas vão, ó, vir para o útero. No terceiro dia, tá? Elas vão para o útero. Beleza. Vamos lá. E só para agregar também, e faz sentido ir para o útero, porque é onde a gente vai ver que tem a implantação. Exato. Elas não tem como se implantar na trompa. Se o bebê, né, o futuro bebê, que a gente ainda não fala que é embrião mesmo, mas essas celulinhas não migram para o útero, aonde que vai acontecer a implantação? Na trompa. E isso chama-se gravidez ectópica. Embaraço ectópico, que é quando existe uma implantação de um embrião na trompa. Isso tem que fazer uma cirurgia de urgência para retirar. Porque pode ser, inclusive, até a mãe pode chegar à morte, porque dá infecção. Não pode ser na trompa. Ele tem que se grudar no útero, que é lá que vai se estabelecer a placenta, todas as estruturas. Então, falei que 2 dias e meio, 8 células. No terceiro dia, elas vão para o útero. Beleza.
No terceiro dia, que elas já estão aqui, ó, pelo útero, elas vêm da trompa, chega no útero, elas vão ter uma fase que a gente fala que é mórula temprana, a gente chama de mórula, que é quando a gente tem aí 16 células. 16, tá? 16 células, de 12 a 16. No quinto dia, a gente vai ter uma fase de 95 células. Qual o nome dessas células? Blastômeras. Esses eventos, a gente já falou que desde o terceiro dia acontecem no útero. Perfeito. E agora, gente, a gente vai falar um pouquinho das características que isso cobra em prova de marcar, tá? Mas é tranquilo, são 3 características dessa segmentação, dessa divisão dessas células. Ela é total ou holoblástica, ou seja, a gente tem aí ela dando completamente, mais e mais ela vai se duplicar, 2, 4, 8, ela é total, ou seja, ela é feita de forma total. Não existe blastômeras que... Eu tô agoniada só com uma coisa, peraí. Porque não tá aparecendo para mim a tela cheia, agora tá. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Agora tá. Vamos lá. Ela é total, quer dizer o quê? Que todas as células vão sofrer divisão celular. Não existe de, sei lá, das blastômeras que se multiplicaram na fase aqui, por exemplo, de 95, 80 vão continuar duplicando e as outras não vão duplicar. Não, ela é total. Todas as células vão se duplicar aqui, total. Holo é tudo, então todas se duplicam. Igual ou subigual, porque todas as células vão ter tamanhos iguais. Por exemplo, eu tenho uma célula aqui, outra célula aqui, se multiplicando, outra aqui. Todas, por exemplo, têm, sei lá, 1 milímetro. Um exemplo, tá, gente? Essa também tem 1 milímetro, ou seja, elas são igual tamanho. Ou subigual, ou seja, ou minimamente desigual, mas são muito parecidas. E ela é assincrônica. As células vão se dividindo, tá? Mas não ao mesmo tempo. Divide uma aqui, depois outra ali, elas vão se multiplicando. Então, ela é total, ela é igual e assincrônica, o A de negação. Fechou? Isso às vezes pode tomar numa prova de marcar. Aqui é o que a gente já viu. Bibi, Oi. desculpa, o que seriam os planos de clivagem? De divisão, de cortar, de dividir. Isso seria. Os planos de clivagem, ou seja, de divisão celular, tá? Aqui, a gente vê, por exemplo, o estadio de 2 células. Quantas horas depois a gente tinha estadio bicelular? Alguém lembra? 30 horas. 30. Perfeito. E 4? 40. 40. 40. 8? 2 dias e meio. 2 dias e meio. Perfeito. Nossa, o pessoal tá afiado, hein? Afiado. Então, prestando atenção. Aí, Pois é. Lembra que a gente tinha 2 mórulas? Uma mórula temprana, que tem menos células, porque ela é pequenininha, ao terceiro dia, e uma avançada, com 95 células no quinto dia. Fechou? O que eu quero que vocês saibam? Vai ter um momento que vai dividir tanto, que eu quero que vocês pensem assim. Não tem como dividir mais e mais e mais se não existe uma compactação. Porque o útero da mulher não caberia tantas multiplicações, e se não existisse uma compactação. Então, essas células vão continuar a sua multiplicação? Vão. Mas vai existir uma compactação. Elas vão se compactar dentro de ali, por exemplo, todas as células têm que se multiplicar dentro de tal estrutura. Então, elas vão se compactando, vão se apertando, se compactando entre elas e se multiplicando, para que não cresça tanto em tamanho, tá? O que vai acontecer quando existe essa compactação, que é o que eu falei aqui? Essa compactação, gente, é como se fosse uma bola, que a gente chama em espanhol de pelota, que vai se multiplicando e vai ficando ali no mesmo tamanho. Ou seja, não importa quantas células se multipliquem, sempre vai ter que estar bordeada pelo mesmo tamanho, para que não cresça exacerbadamente. Quando existe essa compactação, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que fica fácil de vocês entenderem. Imaginem que vocês têm, sei lá, que o útero ali, uma estrutura que bordeia, é do tamanho de uma bola de futebol. As células vão ter que se multiplicar mil vezes, várias vezes, dentro daquela bola. E não vai poder explodir, não vai poder sair dali de dentro. Só que de tanto se multiplicar dentro daquela mesma estrutura daquela bola, vai existir uma divisão celular. Uma separação de uma massa interna de uma massa externa. Olha aqui essa imagem.
Essa massa aqui, toda ao redor aqui, ó, é a massa M externa. E essa partezinha aqui, esse acúmulo de células, que eu vou botar até de outra cor. E esse acúmulo de células aqui, ó, é a massa interna. Então, existem duas acumulações, duas estruturas que vai surgir a partir do processo de compactação. Uma massa celular, ou também vocês podem ver aí no livro, maciço celular interno e maciço celular externo, certo? O que é aqui o interno? Essas vermelhas é o maciço interno e o ME que está aqui de amarelinho ao redor é o externo. Eu quero que vocês saibam, não me importa se vocês vão entender 100% o que é compactação. Mas o que é uma pessoa compacta? É uma pessoa pequenininha que tem que se compactar. Então, pense que essas massas, elas são formadas porque eu compactuo tanto dentro da mesma cavidade que uma hora vai existir uma separação de algo interno e de algo externo. É só isso que eu quero que vocês saibam. Se vocês entendem que na primeira semana vai dividir as blastômeras e as horas, e a partir de um momento eu vou ter que ter compactação, esse processo aqui, e que a partir desse processo eu gero duas massas, uma interna e uma externa, já deu, tá perfeito. Tá? O que eu quero que vocês saibam, e é muito intuitivo, a massa interna, ela vai dar os tecidos próprios no futuro desse embrião. Todos os tecidos que vêm desse embrião, que é o embrioblasto, que vai formar o êmbrio de embrião blasto, que é células do embrião, vão vir da massa ou maciço interno. É lógico que é o embrião que está dentro. E tudo que é de massa externa vai dar o trofoblasto, que vai formar a placenta. Então, olha como é fácil. O embrião é o próprio embrião, o bebê. Então, ele tem que vir de algo interno. Então, ele vem da massa interna, o embrioblasto, que a gente chama de embrioblasto. Já a minha placenta, uma estrutura dela que se chama trofoblasto, que a gente vai ver outro dia, ele vai vir da massa externa. Essas duas massas são originadas a partir de qual processo? Compactação. Beleza. Agora, vamos lá. O que acontece nessa compactação? Nessa compactação, a gente vai ter aqui, ó, a mórula, que a gente viu lá que tinha 95 blastômeras, né? A mórula avançada, ela vai entrar na cavidade do útero, tá? Através da zona pelúcida, que está recobrindo ainda esse zigoto, empeça a penetrar líquido nos espaços intercelulares da massa. Resumindo, eu não quero que vocês saibam de nada disso aqui. Fica muito complexo de vocês marcarem uma questão correta e entender. O que eu quero que vocês saibam é que existe, dentro dessa massa aqui, ó, desse buraco, tá? Existe uma cavidade, que é um buraco, e nessa cavidade vai conter líquido. Em medicina, tudo que contém líquido, a gente fala que é cele. Por exemplo, hematocele, é líquido de sangue, hemato. Hidrocele, hidrocefalia, quando existe líquido no cérebro, hidrocefalia. E nesse caso, gente, vai ser blasto, porque é uma cavidade, cele, líquido. Ou seja, vai ter uma cavidade aqui no meio que vai conter líquido. Resumindo, vamos voltar. Existiu o processo de compactação. Compactou, porque as células estavam crescendo muito, gerei duas estruturas. Uma massa celular interna, que vai dar os futuros tecidos do embrião, e uma massa celular externa, que vai dar a placenta. Perfeito. Então, aqui, ó, se eu pedir para vocês grifarem toda essa parte aqui, ó, bordeando e essa aqui de fora, seria a massa celular externa. Já essa parte aqui, ó, de dentro, é a massa celular interna. O que vai dar? Vamos ver se vocês estão ligados. A massa celular interna vai dar o que no futuro? A Tecidos do embrião. Perfeito. O E embrião. a externa? A placenta. Placenta. O trofoblasto da placenta. O que vai ter aqui no meio? Uma cavidade, um buraco, e dentro desse buraco vai começar a penetrar líquido. E a gente chama essa cavidade aqui, esse buraco, de blastocele, que é uma cavidade que contém líquido só. É isso que eu quero que vocês saibam. Olha aqui,
O maciço interno, a gente vai dar origem aí ao embrioblasto, que vai dar os tecidos próprios do embrião, e o externo ao trofoblasto, que vai dar estruturas da placenta, tá? Aqui, ó, essa imagem que eu mostrei aqui é uma imagem real de um microscópio eletrônico, tá? E na próxima é uma imagem do livro, uma imagem fake, que é essa aqui. Ambas imagens, aqui, ó, eu vou ver um maciço interno, que também é a mesma coisa que a gente chama de embrioblasto, e toda essa região que está bordeando aqui, que ele bota a flechinha, é um maciço externo, ou trofoblasto. Quer dizer, então, Bibi, que eu falei em massa celular, o maciço interno, eu falei que é a mesma coisa que êmbrio de embrião blasto, que vai dar os tecidos de embrião, perfeito. Falei em maciço externo, falei em trofoblasto, perfeito. Tá? Qual polo embrionário que vocês acham que é? É o polo do embrioblasto, embrionário, ou o polo externo? É o interno. Exato. Então, o embrioblasto ele vai ser o polo embrionário. E o polo vegetativo, pensa que é algo externo, que não é do embrião, vai ser o trofoblasto. Certo? Então, vamos recapitular aqui bem rapidinho para a gente acabar. O próximo slide já é praticamente o último. O que a gente viu até aqui? A gente viu que na primeira semana acontece o processo de segmentação, que é quando o meu zigoto começa a se dividir por mitoses, nas 30 horas, 2, 40 horas, 4, 2 dias e meio, 8, até chegar na mórula temprana, que tem de 12 a 16, e na mórula avançada, com 95 blastômeros. Só que até o terceiro dia, tudo acontece nas trompas. No terceiro dia, a partir daí, vai para o útero, vai acontecer os eventos no útero. Até que chega um momento que a gente tem um processo de compactação, que é a geração de duas massas. Uma massa interna, que vai dar o embrioblasto, que é o polo embrionário, e uma massa externa, que vai dar o trofoblasto, que é aí a placenta no futuro. Até aqui foi só isso que a gente viu. A grandes rasgos, só isso. Mas a gente falou que a primeira semana, olha aqui, ela é marcada por segmentação, que é isso que a gente falou até agora. Se divide até formar uma massa externa, que é o trofoblasto, e uma interna, que é o embrioblasto, morreu. Só que a gente não falou ainda da implantação, ó. O que é a implantação? É quando esse embrião ele gruda, ele se adere no útero da mãe. Então, basicamente, o último slide fala somente isso. A gente vai falar aqui, ó, que a implantação, ela é quando esse blastocito, isso aqui a gente chama de blastocito, que é o futuro embrião, tá? Esse blastocito, ele gruda no útero da mãe. Gente, qual é o dia que sempre perguntam em prova, de marcar, prova oral, que implanta esse embrião, que ele começa a grudar? Entre 6 e 7. Entre o sexto e sétimo dia, essas células aqui da massa externa, ó, vai começar a grudar no endométrio. Essas células que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso é células do endométrio, células de epitélio cilíndrico, ó. Cilíndrico simples, uma capa de células. Nesse endométrio, a gente vai ter que esse trofoblasto, esse maciço externo aqui, vai começar a grudar na mãe. Inclusive, tem algumas mulheres que têm sangramento nesse período, no comecinho da gravidez, que sai um pouquinho de sangue e acha que está menstruando e tudo mais, mas é um sangramento da nidação, que é a implantação, porque esse embrião, ele meio que escava esse útero. Meio que raspa um pouquinho para grudar ali no útero. E às vezes pode descamar um pouquinho e sair sangue, mas é um sangue mais escuro, menos quantidade, tá? Então, ele vai grudar nesse endométrio. Só que tem coisas que vocês têm que saber sim ou sim, tá? Quais são as capas do útero? Vocês vão ver com um tom em histologia, mas são 3 capas. Endométrio, que é a mais interna, miométrio, que é a de músculo, e perimétrio, que é a de fora. No endométrio, que é a mais interna, é que vai grudar o bebê. Então, pense que o útero é assim, ó.
nesse endométrio, que é a mais interna, o bebê vai se aderir, tá? Só que não é necessário só saber que vai existir no 6º e 7º dia essa implantação. A gente tem que saber aonde acontece e quando, ou seja, quando entre os dias 6 e 7, no endométrio, não alcança. O professor ele quer saber especificamente em qual lugar do endométrio. En el tercio superior de la pared posterior. Então, a gente vem aqui no útero, e esse útero, a capa mais interninha dele aqui, ó, é o endométrio. Então, vamos dividir todo esse corpo do útero em 3 partes. Parte de cima, parte do meio, parte de baixo. Todo mundo está acompanhando essa parte, ó? 1/3 superior, 1/3 médio e 1/3 inferior. Todo mundo está acompanhando, gente? Está entendendo essa parte do terço? Sim. Terço superior, Sim. médio e inferior. Quando eu digo que acontece a implantação aqui, ó, no terço superior, qual é o terço aqui desses 3? O primeiro? Exatamente, é o mais superior de todos, certo? Então, deixa eu só apagar aqui. Ué, não tá apagando. Mas, quando eu digo que peraí. Quando eu digo que é no terço superior, então, ó, vou botar de preto. É exatamente nesse terço aqui, 1/3 de cima, superior. E quando eu digo parede posterior, é lá de trás, ó, desse endométrio, lá na parede de trás do útero, lá a paredezinha que a gente tá vendo aqui lá atrás, é onde se implanta. Então, eu quero que vocês, se vocês não entendem 100%, que é muito fácil entender, mas se vocês não entendem, decorem. Terço superior na parede de trás, na parede posterior do útero. Qual capa? Endométrio. É onde acontece a implantação. Quais os dias entre o 6º e 7º dia de embaraço, de gestação, começa a grudar, tá? E isso também é chamado de nidação, né? A nidação é justamente quando existe essa implantação aí entre o 6º e 7º dia. Isso é muito importante. Tem um professor da cátedra que chama Pablo, que ele ama essa pergunta, que ele é ginecologista, porque para ser fisiológico, para o embaraço vingar, tem que se implantar nesse lugar, terço superior da parede posterior, tá? E aí a gente coloca em que momento da implantação, no momento da implantação, ou seja, quando fecundou já ali, que implantou, esse embrião, ele está conseguindo ali se grudar nesse útero, porque o útero está na fase que a gente vai ver na UNLP, na Barcelona a gente já viu, no ciclo da mulher do útero, secretora, que é dada pela progesterona. Então, esse útero ele está cheio de muco, de lípido, né, de gordura, de glucógeno, que é açúcar, pronto para receber o embrião e ele grudar esse embrião lá. E ainda assim conseguir nutrir esse embrião com glucógeno, com lípidos, com aminoácido, com muco. Então, esse útero tem que estar na fase uterina do ciclo da mulher secretora, que é dada pela progesterona. Então, falei em primeira semana, o que eu falei, gente? Em quais são as 2 coisas que acontecem na primeira semana que a gente não pode deixar de saber? Segmentação e implantação. Segmentação é dividir esse zigoto em blastômeros, até se compactar e formar 2 maciços, um interno, que é o embrioblasto, e o externo, que é o trofoblasto. E depois, na implantação, é lembrar que é do dia 6 e 7 e que a gente tem no terço superior do útero, lá na parede de trás. Só. Isso é a primeira semana. E como é que às vezes a gente explica e tem aluno que chega, que já cursou, que já fez prova parcial para final, faltando 2 dias, e eu digo, hablame de primeira semana, e não sabe falar. Se confunde. Na primeira semana acontece a compactação e a segmentação. Não, a compactação é um processo dentro da segmentação, que se compactua e forma 2 maciços. São 2 processos. Segmenta e gruda no útero. Imagine que implantar é grudar, é se aderir nesse útero. E aí você vai entender que é um processo simples.
Então, eu diria que é bem tranquilo a primeira semana. É um dos temas melhores, assim, de entender. E é muito fácil, porque você pensa, assim que fecundou, o que esse embrião tem que fazer na mãe? Grudar para vingar o embaraço. Na primeira semana, conseguir se nutrir, porque não tem placenta ainda, pela própria mucosa do útero da mãe, e se dividir, fazer divisões mitóticas para gerar as blastômeras e blá, 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 até gerar o meu embrioblasto e trofoblasto.